Pessoal, tudo bom? Retomando, então, a gente vai dar continuidade no que a gente estava vendo na aula passada. Nessa aula agora a gente vai continuar vendo a utilização de herança e além disso daí a gente vai trabalhar um pouco com polimorfismo. A gente trabalhou nessa primeira aula que teve nesse primeiro tempo, mas a gente não falou. A gente só viu algumas coisas que eram possíveis, né? Então a gente vai brincar um pouquinho agora. Eu acho que essas brincadeiras vão ser interessantes. Dá para a gente fazer algumas coisinhas legais. Vamos começar então aqui, só para facilitar a vida. Eu vou colocar um construtor em aluno para que eu possa passar o nome do aluno, né? Então eu vou fazer aqui uma referência que já passe o nome do aluno, a idade dele. Eu já vou setar a CNH como falso e vou colocar ele o número da matrícula. Então vamos preparar esse construtor. A gente vai precisar de uma cópia desse cara daqui. Então vamos criar esse construtor agora. Esse aluno agora, ele também vai ter alguns parâmetros que vão ser a string para o nome, então que vai puxar lá do pessoa. A gente quer passar a idade também, então int idade. A gente vai querer também o número de matrícula que é string. Não vou colocar CNH, tá joia? Então aqui é matrícula, que é uma string. Tá feito lá a passagem de parâmetros. Então, só vou diminuir um pouquinho para caber na tela, tá aí. Passagem de parâmetros. Quando eu faço a chamada do método construtor, esse super daqui, a gente tem que ver qual construtor que melhor nos atende. A gente tem um construtor que ele passa string, int, boolean. Então, esse construtor aqui é o que me interessa agora. Então, eu vou ter um construtor agora em aluno que ele vai passar uma string, um inteiro e um boolean. Esses caras daqui vão ser substituídos pelos nomes de pelas variáveis que eu quero. Então, a string que eu tenho aqui no primeiro lugar, que representa uma pessoa, da pessoa, né, é o nome. Eu vou pegar aqui o nome, o int vai ser idade, o boolean eu vou passar como falso, eu não quero que ele tenha habilitação agora. E vou aproveitar e já vou fazer a chamada também para setar a matrícula dele. Set matrícula, e aí a matrícula vai ter aqui o valor da matrícula. Beleza, ele já vai fazer a chamada ali do construtor, passando nome, idade e a matrícula do aluno. Compilar essa classe para atualizar, beleza. Agora vamos testar esse novo construtor, né? Eu vou fazer uma chamada anônima, só para a gente ver ele funcionando. Então, primeiro aqui uma chamadinha anônima, new aluno. Fiz uma chamada anônima. Esse cara aqui vai ter um nome. O nome desse cara aqui é Roberto. A idade dele é 12 anos. E a matrícula dele, ele entrou em 2020, no primeiro semestre, no lugar na posição 159. Então, esse é o número de matrícula dele. Por exemplo, assim, com 8 dígitos. Então, se eu quiser agora executar esse cara, compilando e executando, a gente vai ver que tem aqui a atualização. Ele não vai imprimir CNH, porque a gente não vai imprimir o número da matrícula, porque a gente não colocou. E ele não tem CNH, mas é o Roberto de 12 anos lá. Se eu quiser fazer a impressão e sair o número de matrícula dele, eu posso fazer então uma sobrescrita, né? O override do método toString, que não tem. Então, eu poderia montar o toString aqui. Para agilizar, eu só vou copiar o nosso toString, que está aqui prontinho. Vou colocar aqui o nosso toString. Está lá o toString. Então, o toString, eu vou mudar algumas coisas, né? Só para ficar num formato mais interessante para mim. Eu acho que como é o caso de um aluno, eu quero que primeiro apareça a matrícula, depois o nome, depois a idade. Então, aqui eu vou colocar matrícula. Então, matrícula, dois pontos. E aí eu vou colocar aqui a separação. Ele vai ter um
vírgula nome. Só que aqui eu vou adicionar a matrícula. Então, vai ter o número de matrícula, o nome e a idade. Aí vamos ver agora aqui, compilou o aluno, vamos executar o usa aluno, olha lá, atualizado, que legal. Agora ele aparece a matrícula do aluno na frente, ó. Ele vem e mostra a matrícula do aluno na frente. Obviamente aqui apareceu um null, porque a gente não atribuiu valor padrão nenhum para a matrícula no aluno, então aqui a matrícula, se olhar lá o construtor, o primeiro que a gente tem, ele não tem nada, mas eu poderia fazer aqui um set matrícula e colocar uma matrícula padrão aqui. Se eu colocar ela vazia, ele não vai fazer a atribuição, então tem que ter um valor padronizado aqui. Vou colocar 1, 2, 3, que aí a gente já sabe que é o nosso valor default, que não tem nada. Executando para você ver, agora todas vão ter, ó lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. São esses os valores padrões, somente já colocando o valor no construtor. Legal, nós temos agora uma estruturinha um pouco melhor. Vamos fazer uns testinhos com polimorfismo agora. Vamos iniciar o polimorfismo. O polimorfismo é legal, dá para a gente brincar bastante. Aqui a gente começou com um tequinho, né? Quase nada do polimorfismo. Vamos ver o que a gente pode fazer de bacana. E se eu quisesse cadastrar é, os meus funcionários e meus alunos, né? Eu queria ter todas as pessoas que têm acesso à minha instituição de ensino. Eu tenho uma escola onde eu tenho os motoristas que vão buscar os alunos, eles são motoristas da instituição, e aí os alunos também. Para o aluno entrar e para o motorista entrar, ele tem que se identificar de alguma forma ali. A gente vai imaginar que eles estão cadastrados no mesmo sistema. Eles são pessoas como qualquer outras. Então, eu gostaria de juntar tudo isso aí num único local. Eu gostaria de colocar todos eles para que eu pudesse validar essa entrada de alguma forma. Então, vamos imaginar aí nossa escola. Vou criar aqui uma classe escola. A nossa escola, ela vai ter uma estrutura para armazenar as pessoas que fazem parte dela, não importa se trabalhando ou se estudando. Então, eu poderia ter o professor, poderia ter o secretário de escola, poderia ter o diretor, os coordenadores, o pessoal da zeladoria, não importa, teria todo mundo aqui, ó, e seriam pessoas, né? Nossa escola, eu vou colocar aqui como sendo a nossa classe mágica que vai guardar nossas informações. Ela não é uma classe que eu queira criar uma estrutura de uma escola. A escola é somente o local que eu estou agrupando as informações, então ela é uma classe executável para mim. Vou começar aqui a criação. Por exemplo, eu gostaria, a gente vai ver a primeira estrutura básica, a gente não vai fazer com as outras estruturas ainda. Então, vamos trabalhar com as estruturas básicas de conjuntos que a gente conhece. Os arrays, né? Então, vamos lá. Como que eu declaro um array? Vamos lembrar como que eu declararia um array. Então, para declarar um array de inteiros, int, vou colocar lá um vetor, abre e fecha, igual, operador new. Aí eu vou repetir o tipo, int, e agora eu vou especificar o tamanho. Então, eu quero um array de 10 posições. Coloquei lá meu array de 10 posições. Meu array de 10 posições, ele vai indicar que eu terei uma estrutura, uma única estrutura, que em cada uma das suas 10 posições, eu vou poder armazenar um inteiro. Sendo que eu tenho a primeira posição como 0 e a última posição como tamanho menos 1. Então, se são 10, se é 10 o tamanho, a última posição é 10 menos 1, 9. Então, é de 0 a 9. Eu tenho um total de 10 elementos, tá joia? É essa a ideia. E para acessar esses valores, eu utilizo esse índice. Então, seria, por exemplo, para acessar a posição 3, vetor na posição 3. Então, a posição 3 é 0, 1, 2, 3. É o quarto elemento. Eu estou falando do quarto elemento, é a terceira posição do índice, né? Então, estou lá colocando a posição 3, eu vou setar um valor.
247. Posso fazer isso daqui. Essa primeira posição do vetor aí já me resolve bastante coisa, eu já coloquei e a gente já viu. Agora, de forma análoga, né? Então, a gente tem lá a criação de array com objeto. Eu vou fazer a criação agora de um array de alunos. Eu quero cadastrar todos os meus alunos. Então, vamos pensar lá. Aluno, que é o nome da nossa classe. Eu vou colocar aqui alunos, que é o nosso array, abre e fecha. Eu vou falar aqui new, e aí eu tenho que repetir o nome lá da frente, aluno, e aí eu vou colocar o tamanho agora. Agora eu vou dizer quantos alunos que eu vou ter na minha escola. Vou colocar aqui que eu vou ter 1000 alunos, tá bom? Então, tem 1000 alunos ali. Não quer dizer que eu vou trabalhar com os 1000. Coloquei 1000 agora. Feito isso daí, eu estou criando uma estrutura que vai poder armazenar até 1000 alunos. Posso armazenar 1001? Não, não dá. Posso crescer esse cara? Não, não dá. O array, uma vez declarado, ele não pode ser mudado de tamanho, é uma das características do array. Ele é de tamanho fixo. Então, essa é uma característica do array, que é interessante e não é interessante. É interessante porque se é de tamanho fixo, não tem variação de tamanho, ele tem uma performance muito boa. Isso daí é uma coisa legal. Mas se eu posso inserir elementos e reorganizar esses elementos na medida que eu vou inserindo, eu tenho algumas outras medidas de velocidade e de performance que a gente vai estudar. Nesse caso único aqui, criei lá os meus alunos, ó, belezinha, estou fazendo a criação de um aluno. Eu posso acessar o aluno, vou pegar a posição 0, né? Eu vou pegar lá, alunos na posição 0, eu quero setar o nome dele. Então, vamos dar uma olhada na classe pessoa. A classe pessoa, o nome eu posso colocar direto porque ele não é protegido, né? Então, eu posso colocar aqui alunos na posição 0, ponto, nome, recebe, aí eu vou colocar aqui Antônio, primeiro aluno, beleza? Agora, olha só, vou mandar imprimir a primeira posição. System.out.println, e por enquanto a gente vai fazer tudo meio grosseiramente, depois a gente melhora. Então, alunos na posição 0. Estou mandando imprimir essa estrutura aqui. Esse cara representa um objeto do tipo aluno, ele vai chamar o construtor do aluno, logo esse construtor daí, ele tem algumas características. Uma das características dele é imprimir atribuir valores, Joséverson, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Vai chamar o aluno, chama a pessoa, Joséverson, 18 anos, e a matrícula 123. Então, ele deve imprimir 123, e a gente mudou o nome, Antônio, e aí a idade dele vai ser, cadê a idade padrão? 18 anos. Então, a idade padrão será 18 anos. Se tudo der certo. Coisa que eu acredito que não vai dar certo. Porque eu vou compilar. Opa, ele compilou. Tá estranho. Vou rodar. E na hora que eu executo, a gente tem um erro. E esse erro não é um erro de compilação. Então, ele não é um erro de código. O código não está escrito errado. Mas quando eu executo, ele gera um erro de execução. Ele está falando para mim ali, olha, exception na thread main, a gente tem um null point exception. Null point exception? Uma exceção de ponto nulo? Uma exceção de que alguma coisa está nula? O que pode ser nulo? O que eu posso atribuir nulo? Eu posso atribuir nulo para um tipo primitivo? Não, não posso. Mas eu posso atribuir nulo para uma referência. Uma referência pode ser nula. Tanto é que eu vi lá que quando a gente fez o exemplo anterior e a gente não colocou o valor. Quando a gente não colocou o valor. Aqui, ó, vou até mostrar. Quando a gente não tinha colocado aqui, ó, o valor da matrícula, vou até comentar isso daqui, vou compilar novamente. A gente foi lá no usa aluno, na hora que eu executei esse cara, ele trouxe um null. O que são esses null? Esse null é porque aqui ele está imprimindo uma string vazia.
Mas é uma string vazia? Não, não é uma string vazia, porque se fosse string vazia, ele não iria imprimir nada. É que, na verdade, não foi instanciado um valor padrão para a gente poder colocar na matrícula. A matrícula não está instanciada, porque ela é um objeto do tipo string. Opa, então peraí, matei a charada, já que é um objeto, quer dizer então que só vou retornar aqui ao que era, né? Compila esse cara, voltamos ao que era. Então quer dizer que quando dá um null point exception, quando eu tento executar esse cara, quer dizer então que tem um objeto que não foi instanciado. E o objeto que não foi instanciado, ele está aqui dando problema na linha 9. A linha 9 é a linha que eu estou tentando acessar o nome. Será que é um nome que não foi instanciado? Não, o nome foi, né? Porque a gente deu um new. Não, eu não dei new. Eu dei um new com o tamanho. Eu estou dizendo que eu vou ter 1000 objetos do tipo aluno, mas eu não instanciei esse objeto. Então, ainda há a necessidade de fazer isso aqui, ó. Alunos na posição 0 vai receber um novo aluno. Abre e fecha parênteses. Chama o método construtor. New aluno, estou construindo um objeto na posição 0. Feito isso daí, agora eu posso acessar a posição e eu posso modificar. Tanto é que se eu compilar, continua dando tudo certo, então erro de compilação não teve. Vamos verificar se não terá erro de execução, né? Erro em tempo de execução. Opa, agora não dá erro de tempo de execução, deu certinho. E olha lá, o nome do aluno é Antônio. A gente consegue fazer isso daí. O que está indicando que eu não instanciei. Então eu posso declarar um array e depois que eu declaro, que eu dimensiono ele, eu declarei ele, está declarado, foi declarado um array, eu dimensionei ele, eu dei o tamanho dele, qual é o tamanho dele, quantas posições desse mesmo tipo eu vou ter, e para cada uma das posições eu tenho que instanciar o objeto que eu quero. Legal, aqui eu consegui fazer de aluno. E se eu quisesse fazer de motorista, eu teria que criar um array para motorista? Tá, e como que eu vou confirmar quando é motorista, quando é aluno? Eu tenho várias estruturas. E se eu criar, por exemplo, um funcionário e depois criar um professor a partir de pessoa, eita, eu vou ter que testar todas essas estruturas que eu posso criar? Fica complicado, muito complicado. Eu queria testar em um local só, queria ter assim, eu queria validar, por exemplo, o nome do aluno, alguma coisa, podia já fazer direto, né? Ficaria mais fácil. Para pensar nisso daí, a gente pode trabalhar com um conceito chamado polimorfismo. A gente já viu no semestre anterior em programação orientada a objeto, mas vamos rever, porque a gente vai precisar muito desse conceito, né? O polimorfismo ele vai acontecer quando eu tenho uma estrutura de herança dentro da minha entre as minhas classes, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma forma modificada entre aluno e pessoa, porque aluno é pessoa. Eu posso ter uma forma modificada, né? Então, pessoa também pode ser motorista, eu posso ter várias formas. Então, uma pessoa pode ser aluno, uma pessoa pode ser motorista, então ela tem várias formas. E se eu, ao invés de trabalhar lá com alunos, eu trocar aqui, ó, eu não quero aluno, eu quero pessoa. Vou trocar aqui por pessoa. Olha lá, troquei por pessoa. Não mudei o nome do array ainda. Vamos ver o que acontece sem mudar o nome do array. Compilou. Executando. Executou. Eu vou mudar o nome do array. Eu vou colocar aqui pessoas. Só para a gente ver. Vou deixar genérico o nome. Pessoas, ó. Compilou. Executou. Pá, cliquei no botãozinho errado. Executou, continua igual. E se... E se eu fizesse agora assim, ó? Pessoas na posição 1 igual a new aluno. E aí eu crio um novo aluno.
Só que agora eu posso passar a usar o construtor do aluno. O aluno pode ter aqui um nome, então o nome é Benedito, ele tem 15 anos e o código de matrícula dele é 1902. Tá lá o código de matrícula dele. Legal, e agora eu vou imprimir esse cara. Também quero fazer a impressão dele, ó. Posso vir aqui e fazer a impressão desse cara na posição 1. Vamos testar para ver se funciona dessa forma. Putz, funciona, funcionou, ficou legal, olha lá. Putz, que bacana. Então, será que eu poderia fazer assim, pessoas na posição 2 igual a um novo pessoa. Pessoa pode ser pessoa, né? Então, acho que aqui tá dentro do esquema, pessoa. E aí eu vou construir uma pessoa. Eu tenho possibilidade de construção de pessoa. Eu tenho a possibilidade de usar um outro método que diz que qual que é o nome, qual que é a idade, se tem CNH. Eu vou colocar uma outra pessoa, aqui é o Carlos, e aí a idade dele já é aqui 25 anos, e ele não tem habilitação. O Carlos ainda não tirou a habilitação dele. E eu vou mandar imprimir agora essa posição. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, ele consegue imprimir. Olha lá, matrícula, matrícula, nome. Opa, ele imprimiu. E se eu fizesse pessoas na posição 3 igual a Nil motorista? Cara, eu posso passar um motorista, eu tenho a possibilidade aqui desse motorista. Vamos ver aqui. Olha lá o que o motorista precisa. Nome, idade e a CNH dele. Então, vou colocar aqui. Nome é o Daniel. A idade dele, vamos colocar que ele tenha 39 anos. E eu vou colocar agora a CNH dele. Então, vou colocar lá uns números aqui para representar a CNH. Beleza, vou mandar imprimir essa outra posição. Putz, grilo, olha que legal, hein? Ó, puxa vida! Com uma estrutura só, eu consegui muito bem colocar um aluno, consegui colocar um motorista e consegui colocar uma pessoa. Eu usei apenas uma estrutura. E olha só, cada vez eu instancio ele como alguma coisa, aluno, pessoa ou motorista. Isso daí é uma grande sacada do polimorfismo, essas possibilidades que a gente tem de utilizar essas estruturas de repetição, né? Então, nesse caso, obviamente, a gente poderia fazer algumas coisas para verificar e validar, né? Então, por exemplo, eu poderia criar todo mundo primeiro e depois imprimir, e aí eu poderia fazer algumas estruturas, eu poderia verificar, validar se ele é de uma determinada instância, se ele é pessoa, se ele é motorista, se ele é aluno, é o qual eu imprimo alguma coisa antes. Posso fazer um laço também. Aí eu posso fazer um laço que vá de 0 até 999, mas eu só imprimo se o objeto não for nulo. E aí eu não tenho problema de null point exception, né? Então, se ele não é nulo, eu vou lá e imprimo. Se ele é nulo, eu pulo. Então, poderia fazer alguma coisa desse tipo. Então dá para a gente fazer várias estruturas e ir brincando. Nesse caso específico, vamos supor, se eu quisesse imprimir todo mundo, eu poderia fazer um for. Então, for. Vou fazer o for mais padrãozão, depois nas próximas aulas, a gente vê os for each que a gente tem para cada uma das estruturas. Tem uma forma de utilizar e tem alguns aí até com lambda que fica bem legal e facilita bastante a vida, a gente vai aprendendo. Então, vou utilizar aqui um int i igual a 0 e menor que 1000, que é o tamanho total, ou se eu quiser deixar ele mais genérico possível, pessoas.length. E agora, esse cara daqui é um array. Se é um array, a gente tem a propriedade length.
Então, o length é uma propriedade, é um atributo. Logo, lembrando, qualquer coisa, array é um objeto. Tá joia? Só para a gente lembrar isso daí que a gente já comentou nas aulas anteriores. Fiz isso daqui e vou fazer um teste. Se o pessoas, abre um parênteses aqui, né? Se pessoas na posição, se pessoas na posição do meu i for igual a null, eu estou querendo testar se é igual a null. Não, eu quero que, se não for igual a null, eu faço a impressão. Então, ele vai fazer a impressão quando não for igual a null. E aí eu posso simplesmente sumir com essas outras impressões daqui. Eu vou pegar no momento aqui, vou apagar todas essas impressões. Então, vou apagar. Aí aqui vai ter umas instâncias diferentes, né? Deixa eu apagar esses caras. Apaguei esse outro, apaguei esse outro. Olha só que da hora. Agora eu criei aqui as estruturas diferenciadas, ó. Agora estou fazendo em cada uma das posições, instanciando alguma coisa. E aí eu estou mandando rodar. Vamos ver se esse negócio vai dar certo. Eu compilei, não deu erro de código. Vamos ver se não tem erro de tempo de execução que a gente viu que pode dar agora, né? Ixi, olha lá que legal, imprimiu. Essa é a grande sacada que a gente tem, então. A gente pode pegar, por exemplo, ter um menu, né? Já que a gente está trabalhando estruturado, aí eu pergunto, adicionar o quê? Pessoa? Adicionar aluno? Adicionar motorista? E aí, de acordo com o que ele adiciona, ele chama um cadastro e instancia uma posição diferente. E ele vai fazendo isso daí. O ruim de trabalhar com array é que eu tenho que fazer o controle das posições. Mas está ali, ó, a gente pode verificar se ele não é nulo, imprime, não gera erro nenhum. Se eu não colocar isso daqui, eu só vou diminuir o tamanho, porque aí também vai ficar muito grande, né? Vou colocar 10 posições só para a gente testar. Olha lá, vou rodar, pá, no final eu tenho todas as outras posições valendo null. Eu tenho 4 valores preenchidos e os restantes, né, os 6 próximos, todos com valores null. Então, aí fica uma coisa interessante que a gente pode ver. Se eu quiser realmente essa impressão, eu deixo. Se não, eu vou lá e faço eu tiro o comentário da linha e deixo lá para ele poder imprimir somente o que não for nulo. E aí você pode falar assim, mas dessa forma aqui eu poderia instanciar em qualquer uma das posições, sim, vou colocar esse cara aqui na posição 7, continuo compilando, ó lá, ele vai imprimir, você não vai ver diferença nenhuma, tá tudo certo. Se você comentar o if e testar, você vai ver que, na verdade, ele imprimiu 3, pulou 4, imprimiu 1 e depois deu null nos outros dois, né? Tá lá. Você vê o que dá para fazer aí. Então a gente pode criar independente de posições. É bem interessante essas possibilidades de brincar aqui, né? A gente pode fazer muitas coisas legais com essas possibilidades de alternar entre as nossas estruturas. Imaginando então a nossa estrutura hierárquica, a gente teria aqui, primeiro de tudo, object, né? Object. Esse object daqui, ele vai instanciar para a gente, né, uma outra classe, que é a nossa classe inicial pessoa. Então, aqui a gente vai ter pessoa. Então, tá lá, a gente criou pessoa. Pessoa, ela por sua vez, ela instancia mais alguém. Então, pessoa vai instanciar primeiramente aluno, e depois pessoa também pode instanciar motorista. Então, essa estrutura daqui é importante a gente conseguir visualizar. Isso daqui é muito importante visualizar, porque, né? Vou só colocar um comentário aqui embaixo. Então, belezinha, fechou o nosso comentário lá. Um bloco de comentário para não ter problema e está registrado aqui. Se eu quiser criar um motorista, só motoristas, eu posso criar direto da classe motorista.
Se eu quiser criar um aluno ou um motorista, eu vou na classe superior, está aqui. Eu posso criar motorista, posso criar aluno, posso criar pessoa. Mas se eu quiser criar qualquer outra coisa, eu declaro como object. Object é a classe mais genérica que tem. Sendo a classe mais genérica, eu vou fazer esse teste agora. E se eu colocasse aqui, ó, object, classe mais genérica que tem, e aqui também, ó, object. Eu fiz object, object. Opa, compilei o nosso programa. Putz, na hora que eu compilo o nosso programa, agora começa a dar erro. Por que que ele está dando erro? Porque quando eu instanciei, ele não conhece pessoa. O objeto em si não conhece pessoa. Então, a gente teria que fazer exatamente aquele problema bacana que a gente viu, a gente teria que fazer o cast disso daqui. A gente teria que converter esse cara, que é objeto, porque o objeto não conhece essa característica pessoa, não conhece o atributo pessoa, eu teria que fazer a conversão. Então, tem algumas coisas que vão dificultar a nossa vida. Mas, olha lá, eu poderia fazer a minha conversão. Eu quero converter isso aqui para aluno, né? Se eu converter isso daqui para aluno, ele passou a existir. Aluno? Mas e se eu convertesse isso daqui para pessoa? Pessoa já tem nome, então se pessoa já tem nome, isso aqui já funcionaria também. Se eu compilar e rodar meu programa, ele continua funcionando. Então, a única coisa que, aonde eu tenho o acesso direto a atributos, porque aqui eu fiz pelo método construtor, se eu tentar acessar um atributo, ou se eu tentar acessar, por exemplo, um método, Object não conhece. Aí eu preciso fazer a conversão, eu preciso fazer o cast. Aí é um ponto negativo, mas nada impede. Para você ter uma noção bem legal do que eu posso fazer, então, pessoa na posição 5 é igual a new. Então, vamos fazer aqui um import. Import java ponto útil ponto scanner. Olha lá, agora a gente fez aqui o import do scanner. E eu posso, então, new scanner. Como que é mesmo que a gente fazia um scanner? Scanner system.in. Olha lá que legal. Funciona? Funciona. O louco é isso, ó. E aí ele imprime na posição 5 e você pode ver que a posição 5 é essa daqui, ó. É que a linha é muito grande, né? Isso aqui é uma linha só. Ele imprime todas as características que representam o scanner. Se você criar um scanner e mandar imprimir, vai sair uma linha gigantesca dessa. Peraí, então, isso aqui, ele aceita qualquer objeto. Caraca, se ele aceita qualquer objeto, se eu colocar pessoas na posição 1, 2, 3, colocar aqui. Então eu posso fazer isso aqui, será? Isso aqui é uma string. Uma string é um objeto. Opa! Não é que funcionou? Então, para qualquer tipo de objeto, eu consigo armazenar. Eu fiz um armazenamento genérico. É uma possibilidade também de ter o armazenamento genérico. Se eu não quiser ter esse armazenamento genérico, eu tenho que ir especializando. A minha recomendação é vá até aonde você quer. Porque quanto mais genérico, mais coisas você pode colocar e mais necessidade de conversões de cache você vai ter. E esses caches, por enquanto, a gente fez de um atributo, né? Mas se, por exemplo, se eu quisesse aqui, além do nome, eu quero mudar a idade do Antônio. O Antônio tem 8 anos, ele não tem 18. Então, se eu colocar lá pessoas na posição 0 e eu tentar acessar o método que é o set idade, e eu colocar aqui 8, compilar, ele vai dar erro.
Por que que ele deu erro? O erro é claro, porque Object não conhece o método setIdade. E aí, como ele não conhece o método setIdade, eu estou fazendo a conversão. Eu tenho que converter esse cara daqui. E nota, você está percebendo que eu estou colocando aqui antes do ponto? Ó, vou até afastar um pouquinho, só para vocês poderem visualizar melhor. Eu estou colocando antes do ponto, porque eu tenho que fazer isso tudo aqui ser entendido como sendo uma pessoa. Se eu tentar mexer, qual que é o retorno do set idade? É void. Void para mim é void, é vazio. Então não adianta eu querer converter o resultado do set, porque vai continuar sem valer nada. Então eu tenho que converter aquilo que eu preciso. Ou seja, eu tenho que converter o objeto, perdão, eu tenho que converter o objeto para a classe que eu quero. Então, ele é pertencente a uma classe Object e eu quero converter ele para uma classe mais especializada, no caso, pessoa. Fiz aqui a conversão, ó, rodou, executou, pá, agora funcionou bonitinho, agora ele está rodando. Se você olhar aqui, ó, a idade lá, ó, 8 anos, ó, tá vendo? 8 anos. Fez a modificação. Não é mais 18 como era por padrão. Isso daí é interessante da gente visualizar, que eu posso criar um modelo mais genérico. Mas, novamente, quanto mais genérico, mais conversões a gente vai ter. Então, a gente deve de subir na estrutura até o nível que engloba tudo que eu preciso. Eu quero englobar aluno e motorista. Beleza. Quem consegue englobar aluno e motorista? Pessoa. Então, eu caio aqui em pessoa. Ah, eu posso usar pessoa? Também posso. Então, aqui, nesse nível, eu consigo criar objetos a partir de pessoa, a partir de aluno e a partir de motorista. Não tem problema nenhum, eu consigo usar qualquer um deles. Isso daí restringe. Por exemplo, eu não conseguiria colocar uma string, eu não conseguiria colocar um scanner. Se eu trocar, então, de object para outra coisa, a gente vai ver, por exemplo, a pessoa, eu não vou mais precisar fazer cast. Já é uma vantagem. Já que eu fiz essa conversão para object, né? Mas se eu voltar para a pessoa aqui, o object, o scanner deixa de funcionar, porque o scanner ele está em outra perna dessa hierarquia, né? Ele não está aqui junto da minha classe pessoa, ele está dentro de uma outra vertente. Então, de um outro raminho ali da ramificação de pessoas. Logo, ele não iria funcionar. Isso daí é importante a gente entender, assim como string também está no outro raminho, e aí ele deixaria de funcionar. Isso daí é legal, é bacana e a gente precisa entender. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar aí esse exemplo prontinho para vocês, tá aí criado, né? Vou disponibilizar durante a semana uma atividade de um exercício lá no Tarefas, e aí a gente vai poder fazer alguns testes, tá bom? Então, por enquanto, eu acho que isso aqui já englobou bastante. Vou fazer um review. Então, por causa desse review, vou parar a gravação agora para não ter que encher o saco repetindo um monte de coisa, né? Então, vou parar agora a gravação.